Salve, Giovana! Que ótimo, que privilégio a gente poder celebrar as nossas grandes. A gente vai fazer isso aqui no estúdio também, porque a gente vai falar de teatro a partir da história de duas grandes atrizes brasileiras que são referências pra gente. Eu tô falando da Ruth de Souza e da Léa Garcia. E tem um espetáculo que tá em cartaz aqui em São Paulo, Ruth e Léa, que traça um pouco dessa trajetória, mas faz mais, entrelaça a trajetória dessas duas artistas com a trajetória de outros artistas negros e talvez até das duas atrizes que estão no palco. Eu vou receber uma delas aqui, a gente tá com a Ive Souza aqui no palco, que interpreta a Dona Léa, né? Sim. E que brilha num espetáculo que emociona muito a gente. Bem-vinda ao Metrópolis, Obrigada, querida. é uma alegria estar aqui, obrigada. E é uma alegria falar dessas duas mulheres, né? Sim. Porque imagino que a sua trajetória de artista negra, de criadora, de atriz, também ali tem algumas intersecções com a vida delas. Se nutre, né? Se nutre. A partir da história delas, né? Eu sou muito fã, né, da história delas, então foi uma honra, né, poder contar essa história no palco, né, e tanto revisitar como também aprender, né, sobre o contexto, né, tanto da intimidade, da personalidade, né, para além do que elas criaram, né. O bonito é que na peça a gente tem exatamente o encontro. Sim. É o encontro, é a troca que vale, é uma olhar para a outra, né? Exato, exato. E as duas, né, elas foram artistas num tempo em que pouco se tinha espaço, né, para dividir, para compartilhar. E elas, é muito lindo ver o companheirismo delas enquanto mulheres negras, né, num tempo em que a circunstância e o tempo, né, faziam com que elas incentivava para que elas disputassem e não, né, e elas se uniram, né, tanto artisticamente como enquanto mulheres, né, então isso é lindo de ver. É lindo de ver. Elas têm uma diferença de quase 10 anos, um pouco menos, quase 10 anos de diferença, e tiveram o início num mesmo lugar. Exato. Né? Exato. Isso é um ponto importante no espetáculo, porque o Teatro Experimental do Negro, do Abdias do Nascimento, é esse lugar onde essas duas mulheres se encontram. Esse ponto de partida, exato, né? A Ruth, né? A Ruth que encontra a Léa, né? Que traz para o Teatro Experimental do Negro, né? E a partir lá, né? Junto com outros grandes artistas, né? Elas partem a trajetória delas. A gente está vendo algumas cenas do espetáculo e a gente vê que tem essa tela atrás. Sim. A montagem do espetáculo também coloca ali no palco essa possibilidade, né, de a gente ver as imagens no telão e que dialoga também com a trajetória das duas, porque que está ligada ao teatro e ligada ao cinema. Exatamente. A estrutura do espetáculo, né, quer brincar um pouco com isso, né, tanto com a trajetória delas no teatro, no cinema, na TV. Então, a gente brinca nisso, né, a estrutura do espetáculo são duas atrizes que estão se encontrando para se debruçar e tentar contar essa história, né. Então, a gente também está ali, eu e Bárbara operando, né, operando câmera, né, junto com o público. Então, tem essa dinâmica que o espetáculo propõe. Pois é, a direção é do Luiz Antônio Pilar, que trabalhou com as duas, né? Exatamente. Já trabalhou com as duas. E aí eu lendo aqui informações sobre a peça, fiquei sabendo que elas sonharam em algum momento em fazer essa peça junto. Então, vocês estão, de alguma forma, realizando o sonho das duas. Então, agora vai me falhar a memória se foi Ruth ou se foi Léa que chamou o Pilar para que ele pudesse dirigir as duas no teatro. E não foi possível. Então, de uma forma, né, tanto dele, de cumprir essa promessa, e do teatro também reverenciar, né, da gente poder reverenciar essas duas grandes mulheres, né? Então, isso é muito importante. É importante também
que a gente está tendo uma geração de artistas negros que está fazendo esse resgate, né? Sim. A cineasta Juliana Vicente Sim. fez um documentário sobre a Ruth de Souza, Exatamente, né? exatamente. A Léa estava no cinema até os seus últimos momentos. Então, isso é muito importante. Você chegou a conhecer? A Léa, eu tive a alegria de tê-la como espectadora de um espetáculo que eu fiz, que chamava Isto é um Negro, com direção de Tarina Coelho, e foi uma emoção imensa, assim, tê-la na plateia, e foi a troca que a gente teve, assim. Infelizmente, eu não conheci, mas foi esse momento breve que me aproximei da Léa. A gente está vendo algumas imagens delas na época do Teatro Experimental do Negro. Mulheres que ali na década de 50, né? 40, 50, estavam no palco num país que ainda fazia blackface. Se é usado hoje, imagina na década de 50, né? Ser atriz, né? E bancar isso como ofício mesmo, né? No momento em que não havia perspectiva, né? Então, elas foram muito ousadas e muito percursoras, né? E na peça, legal que para além delas, a gente também traz algumas outras figuras antes delas, né? A gente tem um legado, né? Que vai... É um exercício que a gente precisa rememorar e trazer... seguir adiante e rememorar, né? Que a gente está seguindo um caminho, tem muita gente que construiu ele. Sim, é verdade. É bom que no espetáculo a gente vai conhecendo outras trajetórias negras, outras vivências negras dentro da arte que não podem ser esquecidas. Mas eu quero mostrar para vocês um trechinho do espetáculo com essas duas atrizes em ação. Daí eu olho pro espelho, cabelo todo desgrenhado, os olhos arregalados, e lá está ela. Grande atriz dramática. Assumiu meu lugar quando eu saí da companhia. E sem saber eu tinha escolhido a minha substituta. Não, Ruth, você é insubstituível. Eu? Sim, você tem um porte elegante, nossa baronesa. A baronesa era como eu chamava minha avó, Dona Constância. Avó, a voz. Tem uma artista... Ah, eu adoro essa parte, a voz, é muito bom. A gente viu aí a Bárbara Reis com a Ive Souza no espetáculo Ruth e Léa. Tem um trecho no espetáculo que eu fico em dúvida se é a sua voz, se é a voz da Léa, se é uma voz construída. Isso é muito, muito legal. Um trecho não, em vários momentos do espetáculo. Mas em um deles você diz assim, não vou lembrar exatamente a frase, mas você diz algo como... Eu acho que eu me realizo mais quando a parte criativa está acontecendo do que realmente no palco. Eu me realizo mais escrevendo e fazendo do que vivenciando isso. Dizendo um pouco da dor, eu imagino da dor, né? Essa fala de quem é sua? Você conseguiu identificar mais ou menos? Eu acho que é no começo do espetáculo, pode ser, Eu sou mais feliz no simbólico do que no dia a dia. Eu sou mais feliz... Não. É isso. Sou mais feliz no simbólico do que no dia a dia. Eu achei isso forte. Dramaturgia de Johnny Carlos. Dramaturgia. Uau. Então, são duas atrizes que estão, né, que estão lidando com o ensaio, com a dificuldade, né, de ensaiar mesmo, do desafio de lidar com essa história, para além da relação delas. E é muito... A gente tem brincado muito, assim, né? Porque tem essa relação por trás, então, para além, a gente também faz outros personagens, né? Então, tem essa brincadeira da gente fluir entre essas figuras e essas duas atrizes que estão tentando dar conta desse ensaio. É isso. É isso. É para dar conta. E vocês estão dando conta. Foi um prazer ter você aqui. Um prazer Boa imenso. Temporada. Estaremos acompanhando vocês. Obrigada. Viva a Ruth e Léa. Viva a Ruth e Léa.